Olá! Hoje nós vamos falar principalmente para as mulheres, tentar entender o que se passa com vocês quando sentem diversos sintomas, tipo calorão, indisposição, irritabilidade e não sabe do que é a origem, da onde vem. É sobre reposição hormonal, você já ouviu falar? Estamos ao lado da nossa entrevistada, que é a nossa maior referência profissional nessa área, a doutora Maria Eduarda Jordão, que é ginecologista funcional. Começa aqui, começa agora, mais um programa Câmera Brasil. Olá, doutora, tudo bem contigo? Tudo bem, Roberto, e você? Vamos falar desse tema tão importante para as mulheres, relevante, que para algumas até é desconhecimento. Estou certo ou estou errado? Tá certo, é bem importante. Doutora, o que é menopausa e por que não é apenas uma fase normal, mas uma questão de saúde? Então, é bem importante a gente definir esses conceitos, né? Primeiro que menopausa, ela é uma data, é a data da última menstruação. Quando você para de menstruar, conta um ano e depois que passou um ano, aquele dia lá atrás foi a menopausa. Mas, na verdade, o que as pacientes chamam de menopausa faz parte do climatério, né? Então, muitas pacientes podem ter sintomas 8 a 10 anos antes da menopausa. Por isso que é uma questão de saúde, né? Isso pode impactar diretamente a qualidade de vida daquela mulher. Além disso, os hormônios que aquele ovário deixa de produzir, eles atuam no corpo como um todo. Quando a mulher deixa de produzir hormônio, ela aumenta risco de doença cardiovascular, perda óssea. Muitas vezes ela também tem problemas com o metabolismo, fica mais lento, né? E quando a gente para pensar que a mulher vai passar nessa fase da menopausa mais de 1/3 da vida, né? Se a gente pensar em uma mulher que entra na menopausa nos 40, 45 anos, um pouco mais cedo, se ela viver até 80, quase metade da vida nessa fase, então é muito importante a gente entender o que muda no corpo, como tratar para dar qualidade de vida para essa mulher. E para você é importante que os maridos também as entendam? É fundamental isso também. E eu vejo um movimento hoje deles quererem, né, aprender um pouquinho mais sobre isso, porque às vezes impacta tão diretamente na mulher aquilo que vai impactar o convívio dela com as pessoas, né? Então é bem importante os maridos aprenderem muito sobre isso também. Doutora, além das ondas de calor, quais sintomas outros a mulher pode apresentar? Então, a onda de calor é o mais comum, mas hoje existem mais de 103 sintomas relacionados a essa fase da menopausa. Então, ela pode ter sintomas mentais, como alteração da memória, pode ter alteração do humor dela, umas ficam mais ansiosas, outras mais deprimidas, sentir irritabilidade. Às vezes, aquela mulher que nunca teve TPM, chega aí na fase mais 40 anos, começa a ter aquela TPM intensa, às vezes, muitas vezes nem se reconhecer. Então é bem importante isso, né? Além de ter sintomas, por exemplo, como dor articular, que não é muito falado, né? Sentir a pele mais seca, sentir aquele aumento da gordura ali na região do abdômen, aquela pessoa que faz exercício, dieta, mas é que aquela barriguinha não some, né? Então é bem comum. Muda ali algumas alterações metabólicas, como a resistência à insulina.
Também alterações, né, de lubrificação das partes íntimas pode acontecer. E alterações ósseas também, né, pode desenvolver osteoporose a longo prazo, às vezes pode desenvolver hipertensão, pode aumentar os lipídios, por exemplo, alterações no colesterol. Então, tudo isso pode ser encontrado nessa fase da menopausa. E qual o papel da alimentação e do estilo de vida nesse período? Então, essa é a base de qualquer tratamento que a gente pensar para uma mulher que está nessa fase, né? Primeiro, na alimentação, se a mulher já tem aquela tendência a ter mais resistência insulínica, às vezes algumas desenvolvem gordura no fígado, aumento de triglicerídeos, a gente sempre orienta a ter uma alimentação mais balanceada, equilibrada, às vezes ali fazendo um padrão low carb, né? Mas a gente gosta muito de reforçar a importância da gente descascar mais e desembalar menos. Então é muito importante você evitar ultraprocessados, muitas vezes açúcares, né? Tudo que você compra no mercado e tem mais de 3, 4 ingredientes podem fazer mal em vez de ajudar, né? Também para a mulher é muito importante consumir vegetais verdes escuros, sementes como chia, por exemplo, linhaça, tudo isso vai atuar ali no metabolismo do estrogênio, né? E na parte do exercício, é muito importante essa mulher iniciar a prática de musculação, se ela ainda não faz. O ideal seria que ela fizesse lá atrás, né, nos 20 e poucos, 30 anos, para construir um banco de músculo. Mas uma das coisas que acontece pela falta do hormônio é ela ir perdendo o músculo com o tempo, né? Então, a musculação vai te proteger de perder o músculo, vai ajudar no teu metabolismo e também vai ajudar a evitar a osteoporose. E quando você ficar lá mais velha, perto dos 70, 80 anos, você vai preservar a sua função e a sua força. Então, mesmo que seu osso fique um pouco mais fraco, você vai evitar de cair, por exemplo, né? Então, isso é fundamental, incluir esses hábitos. E dentro do estilo de vida entra também o sono, ter um sono de qualidade, um sono reparador. E muitas vezes a mulher perde isso nessa fase, então é muito importante a gente trabalhar com isso, né? Também gerenciamento do estresse, cuidar, ver se uma paciente tem um cortisol muito alto, muito estressada, a gente também tem que fazer o manejo dessa parte. Isso é a base da pirâmide do tratamento, né? Sem isso, a gente não consegue melhorar a qualidade de vida e entregar os resultados que a gente precisa. Resumindo, a mudança de hábitos se faz necessária. É super importante, principalmente nessa fase. Doutora, qual o papel da reposição hormonal e quais formas existem? Então, a reposição hormonal, repor, quer dizer você devolver aquilo que já existiu antes e não tem mais. Então, na reposição hormonal também é assim. O objetivo é a gente dar para o nosso corpo aquele hormônio que a mulher não está produzindo mais. Então, não é algo que é um excesso, que é para mudar o padrão do corpo dela, que é para mudar quem ela era, né? Na verdade, é só devolver o que ela já tinha. E isso vai atuar no corpo como um todo, né? A gente comentou que existem receptores dos hormônios em todo o corpo, então ele vai resolver, assim, principalmente os sintomas. E quando a gente fala em reposição hormonal hoje, além de visar a melhora dos sintomas, a gente pensa em prevenção, né? Então a gente sabe que vai estar podendo ajudar nesse risco cardiovascular, no risco de osteoporose. E as vias de reposição hormonal existem várias, né? Existe implante, existe a reposição em gel, em adesivo, existe a que toma via oral, existe colocar direto na vagina comprimidos, né? Então isso vai ser bem individualizado. Então a reposição hormonal é algo bem personalizado para cada mulher. E é muito importante, né? Muita gente tem essa dúvida sobre os bioidênticos, né? Então o que é um hormônio bioidêntico? Ele é um hormônio que ele é similar ao que o teu corpo produzia. Isso não quer dizer que ele tem que ser manipulado. A gente encontra hormônios bioidênticos na farmácia, né? E nem todo manipulado vai ser bioidêntico. Então é uma conformação do jeito que é aquela molécula. Por que é importante a gente primeiro começar por esses? Porque eles vão apresentar menos efeitos colaterais, né? Menos risco de complicação, ele é mais similar ao que o teu corpo estava acostumado. Então, e uma coisa que a gente sempre preconiza, assim, iniciar o estradiol, principalmente transdérmico, né? Porque ele pula essa passagem do fígado, evita esse medo da trombose, de aumentar a coagulabilidade. E a progesterona via oral, que dela vai ter uma ação, a progesterona tem uma ação de relaxamento no nosso cérebro.
Então, às vezes, as pacientes que têm TPM, coisas assim, faz a progesterona, melhora o sono, para de acordar à noite, né? Mas é só a via oral que tem isso. Então, isso seria o que a gente preconizaria, uma reposição hormonal de primeira linha, né? Mas é claro, é individualizado. Tem paciente que não vai adaptar com bioidêntico, que vai precisar de uma progestina sintética, e a gente vai adaptando caso a caso. Ou seja, precisa personalização, né? É bem individual mesmo. Doutora, existe um momento ideal para iniciar? Existe. Primeiro de tudo que a gente tem que entender é que não precisa esperar parar de menstruar para iniciar a reposição. Na verdade, como a gente comentou, 8 a 10 anos, às vezes a mulher já tem sintomas. E a gente define essa fase como perimenopausa, transição da menopausa inicial ou tardia. Então, se está na inicial, geralmente são mais sintomas relacionados ao emocional, ao sono, a gente já pode iniciar uma progesterona, por exemplo, né? Se está na fase tardia, que é quando começa o ciclo ficar irregular, dura mais de 60 dias, a gente já pode começar o estradiol, antes mesmo dela ficar 1 ano sem menstruar. E existe um conceito fundamental que é o de janela de oportunidade. Essa janela de oportunidade, ela é considerada até 10 anos depois da última menstruação, depois que entrou na menopausa, ou até os 60 anos. Por que essa janela é importante? Porque nessa fase o corpo ainda responde bem aos hormônios e ao estrogênio. Então, nessa fase, ela ainda vai ter mais benefícios do que risco. Então, quando a gente inicia, por exemplo, tem estudos que mostram que você diminui em 40% a chance de morte por todas as causas, né? Você diminui a chance de osteoporose, de AVC, que é o que mais mata a mulher, né? Hoje, por exemplo, a mulher morre muito mais de doença cardiovascular, que é infarto, AVC, por exemplo, do que de câncer de mama, de fato. Então, é muito importante a gente usar esse tempo, né? Então, o tempo importa muito, e quanto antes ele inicia, maior é o benefício, porque ela fica menos tempo sem esse hormônio que é tão fundamental para a saúde da mulher. A reposição hormonal ainda causa medo, principalmente pelo risco de câncer. O que a ciência atual mostra? Esse é um conceito muito importante que vem mudando ao longo do tempo, né? Lá pelos anos 2000, teve um estudo muito grande que eles interromperam porque falavam que a reposição hormonal causava câncer. Mas, na verdade, eles usaram parâmetros, assim, eram mulheres mais idosas, mulheres que eram obesas, que fumavam, né? Eram hormônios sintéticos que eram usados. A gente tem hormônios muito melhores hoje, mais naturais. Então, quando a gente faz uma reposição hormonal individualizada, de forma adequada, com a dose necessária, o risco ele baixa muito, né? Já não tem mais isso de que tem o risco do câncer de mama. E se a gente parar para pensar, por exemplo, a obesidade ou o fato de consumir álcool ou de ser sedentário aumenta muito mais vezes o risco de câncer de mama, do que a reposição hormonal em si, né? Então esse é um medo que hoje já não é para existir mais. Falando um pouquinho da sua experiência profissional, você não é de Curitiba, mas já mora aqui há bastante tempo. Você pode contar um pouquinho a sua história e como se envolveu na medicina e nesse campo da ginecologia? Legal. Então, eu sou do interior do Paraná, né, sou de Umuarama, mas eu vim aqui terminar a escola. Então, no terceirão, eu já vim pra cá. E eu fiz faculdade aqui na PUC, depois fiz residência em ginecologia na Santa Casa. E fui me interessando por essa área da menopausa mesmo, porque eu fui tendo amigas, familiares que passavam por essa fase. E eu comecei a estudar isso, né? E junto com isso, eu comecei a estudar essa parte mais funcional, que é você olhar o paciente como um todo, olhar o estilo de vida dele, olhar o contexto social que esse paciente está inserido, né? Olhar para as vitaminas, minerais, porque tudo importa. Então, quando eu comecei a ter essa abordagem, que às vezes não é tão tradicional, foi que eu comecei a ter os melhores resultados, né? E é bem comum, às vezes, eu receber no consultório esse tipo de mulher, que está na transição, ou que já fez vários exames, sente que não é mais a mesma, que não está se sentindo bem, e vai lá, o médico às vezes comenta, né? O colega fala, mas seus exames são normais, é uma fase, vai passar, né? Então, eu poder acolher essas mulheres e trazer de volta a qualidade de vida para elas é algo que tem sido muito recompensador para mim, né? Hoje eu atendo aqui presencialmente, mas eu atendo muitas mulheres online no Brasil todo, às vezes mulheres de outros países, né? Brasileiras, geralmente, que moram em outros países. E eu acho que essa questão do online é algo que
facilita muito, né, o acesso. Então, às vezes, pacientes de cidades menores, que não têm especialistas na área, então isso tem ajudado muito, né, mas eu vejo na minha formação que é muito importante cada vez mais a gente olhar de forma individual para o paciente, né? Entender ele como um todo, como um contexto que ele está inserido, e é isso que tem trazido bons resultados para as minhas pacientes. Doutora, para você a primeira consulta é importante? É fundamental, né? Todas as consultas são importantes, na verdade, né? Mas eu deixo um bom tempo para as consultas com as minhas pacientes, então minhas consultas duram em torno aí de 1h30, elas respondem um questionário antes que eu entendo as necessidades dela, e ela já vem com o exame para a gente já programar um tratamento, então isso facilita muito. E o acompanhamento nessa fase é fundamental, porque a gente vai iniciar a reposição hormonal, que é isso que vai trazer qualidade de vida para ela, mas a gente tem alguns parâmetros ideais, né? Tanto de exames laboratoriais que a gente tenta atingir para ter certeza que vai estar trazendo aquela proteção contra infarto, né? Como a questão das vitaminas e minerais, que a gente sabe que hoje na alimentação é muito difícil a gente ter todas as vitaminas e minerais que a gente precisa. Então eu fiz também uma especialização em suplementação e eu vejo que isso faz muita diferença, né? Então eu alio a reposição hormonal junto com a suplementação dos déficits, junto com alguns ativos naturais que ajudam muito nos sintomas das pacientes. E isso é dinâmico, né? Às vezes agora tá bom, a gente precisa ajustar depois a gente diminui, né? Então é sempre importante ter um acompanhamento. E a reposição hormonal mesmo, ela não é a suplementação, ela é um tratamento médico. Então é fundamental que você faça essa reposição com o médico, né? Que vai te conhecer, que vai entender qual é o principal risco que você tem, como evitar, como melhorar de ter efeitos colaterais. Então, tudo que é feito um acompanhamento de perto é o que vai trazer resultados de fato. Quero agradecer a sua participação e, ao mesmo tempo, destinar para você o tempo necessário para as suas considerações finais e já te cutucando um pouquinho. É verdade que a reposição hormonal pode salvar um casamento? Essa foi muito boa. Vou começar por essa então. É verdade, né? É bem comum a gente ver as mulheres muitas vezes ficando mais tristes ou não se reconhecendo, e se ela não tem um apoio adequado ou não tem... a gente sabe que precisa de compreensão da parte familiar, mas também é difícil você conviver com tantos desafios, né? Quando a gente olha para a mulher que chega nos 40, 50 anos hoje, ela é uma mulher que tem uma jornada de trabalho grande, às vezes são mulheres que envelhecem, que engravidam mais tarde, então elas estão ali com um bebê pequeno ou adolescente, então tem que lidar com isso, tem que lidar com o trabalho, então ela já tem uma carga horária grande e junto vem essas alterações hormonais que influenciam tanto no emocional, né? Então a ponto dela falar assim, eu não me reconheço mais, ou eu não estou me suportando, quem dirá minha família, infelizmente é comum. Então, se a gente entra com a reposição, com os suplementos, com tudo adequado, aquela mulher volta ao que era normal dela, isso facilita o convívio na família, no casamento, com todo mundo, né? Então, pode ajudar muito. De mensagem que eu queria deixar, é principalmente que o tempo importa. Então, não fique sofrendo, não acho que é normal da idade, busque o tratamento. Hoje a gente recomenda a reposição para todo mundo que não tem contraindicação, né? Porque a gente sabe que é uma questão de prevenção, de longevidade, de você chegar no futuro, a gente está envelhecendo um pouco e morrendo mais tarde, né? Então, você chegar no futuro com qualidade de vida, você chegar podendo cuidar dos seus netos, podendo fazer uma boa caminhada, né? Eu vejo muitas mulheres falando assim, eu morreria pelos meus filhos. Mas então, viva pelos seus filhos, né? Se cuide da sua alimentação, do seu estilo de vida e procure ajuda. Não adie isso, porque os benefícios vão ser melhores. Quanto antes começar, melhor. E ninguém precisa sofrer em silêncio sozinha, né? A gente está aqui para poder dar esse suporte e ajudar em todas as fases da vida. Obrigado, doutora. Eu que agradeço, obrigada.